Congregação do Senhor Jesus permanecerá sentada e nós faremos a leitura do Salmo de número 137. Os irmãos acompanhem a leitura do texto reverentemente, por favor. Salmo de número 137. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Oremos, irmãos. Amado Deus, nós estamos diante do texto santo, a palavra do Senhor, a mesma palavra que teve poder para criar céus e terra, a mesma palavra que, proferida pelo Senhor, saia da frente, porque ela vai cumprir o seu propósito. Então, Senhor, nessa noite existe poder aqui, para o Senhor fazer o maior de todos os milagres, que é salvar o pecador, é trocar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Nessa noite, Senhor, há poder na Tua palavra, para o Senhor alentar o coração que precisa ouvir a Tua voz. Uma voz que é poderosa para despedaçar os cedros do Líbano, mas essa voz é tão poderosa para restaurar joelhos trôpegos, para firmar passos, para dizer que existe uma nova oportunidade de vida, para que haja salvação. Então, Senhor, nessa noite, alenta, vivifica, salva, para a Tua glória mesmo, ó Deus, nós te imploramos. Ilumina-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há texto nas Escrituras que nós empolgamos para pregar. Se você fosse perguntar para um pastor, qual o texto que você gostaria de pregar? Sempre aquele que só fala coisa boa. Nossa, é maravilhoso. Se pregar só coisa boa seria bom. Mas, irmãos, na pregação expositiva sequenciada, o pastor não tem essa opção. Ele tem que pregar alguns textos que, se nós pudéssemos cortar volta deles, o faríamos, mas não podemos. Quando eu me dispus então a pregar esse texto e a meditar nele, eu confesso que existe tanta dor aqui, uma dureza tão grande nas expressões, que eu cheguei a ficar atordoado para entender. Irmãos, nós vamos trabalhar muito com as Escrituras hoje, nós precisamos. Então, por favor, voltemos a Deuteronômio, ou Êxodo 20, verso 13. Êxodo 20, verso 13. Leiamos juntos, queridos, por favor, Êxodo 20, verso 13. Leiamos. Não, só isso? Não matarás. Deuteronômio 7, versos 1 e 2, por favor. Deuteronômio 7, versos 1 e 2, leiamos juntos, por favor, queridos. Quando o Senhor teu Deus os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas.
As nações, 7 mais numerosas, totalmente as destruirás. Em Deuteronômio 20:16, a ordem é dada claramente para que todas essas nações fossem exterminadas, inclusive as crianças. Como concatenar não matarás? Com matem todos, que não fique ninguém dessas nações. Como juntar isso? Em Mateus capítulo 5, verso de número 38 até o 47, Mateus capítulo 5, versos de 38 a 47, eu gostaria, por favor, que nós lêssemos de forma alternada. Mateus capítulo 5, versos de 38 a 47. Irmãos, deglutindo o texto, pensando no que nós estamos lendo, de forma alternada, 5 de 38 a 47, diz assim: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma manilha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. 45. Filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Irmãos queridos, lá no Salmo 139, por favor, aliás, do Salmo 137, o verso 9, por favor, vamos ler juntos. 137, verso de número 9. Vamos. Feliz aquele que pegar teus filhos. Como, irmãos, nós vamos concatenar o Salmo com o Senhor da Escritura? Cristo é a palavra encarnada. Como? Romanos capítulo 12, irmãos, vamos para a Escritura. Romanos capítulo 12, os versos de 17 até o 21. Romanos capítulo 12, versos de 17 até 21. Também de forma alternada. Romanos capítulo 12, os versos de 17 até o 21. Leiamos, por favor, de forma alternada, pausada. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as casas vivas sobre a sua cabeça. Juntos o 21. Não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o bem. Bom, irmãos, eu acabei de dizer no batizado que o Senhor Jesus não veio revogar a lei, mas ele veio cumpri-la na íntegra. Uma das máximas do servo do Senhor é saber que a Bíblia não se contradiz em lugar nenhum. Se em algum lugar você disse assim, está vendo? Eu encontrei uma incongruência. Parabéns. Volte e estude mais. Você precisa. Todas as vezes que nós chegarmos diante de encruzilhadas, labirintos nas Escrituras,
há algo fantástico que é pedir que o autor nos desvende o que está escrito. E o autor das Sagradas Escrituras não são homens, mas são homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Enfim, quem escreveu as Escrituras foi Deus, através do seu Espírito, usando homens inspirados para isso. Seja humilde. Senhor, eu preciso entender. Agora, irmãos, eu não consigo liderar a igreja sem honestidade, sem viver tudo aquilo que eu posso para ser aquilo que as Escrituras mandam ser. Então, tenho perseguido, irmãos, ser verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Vou fazer algumas perguntas retóricas aqui. Você já teve pensamentos assassinos? Você já teve vontade de picar em pedaços? Você já teve um pensamento de atirar em alguém com uma escopeta, diante daquilo que você vê lá na televisão? Você já pensou nisso? Você já desejou que alguém tivesse uma morte bem horrível? Será que o ser cristão é alguém lhe falar as mais tremendas barbaridades, que vai lá no fundo da alma e é injusto, e você olhar para aquela pessoa e dizer: olha, que legal, fala mais, está tão bom, está me fazendo bem? Será que isso é ser cristão? Será que o ser cristão é você apanhar injustamente e ficar feliz com isso? Querido ouvinte, eu não tenho a menor intenção de te fazer tolo. Eu não tenho a menor intenção de te fazer perder o tempo por utopia. Utopia é uma imaginação inalcançável. Eu gostaria que a palavra de Deus fosse aplicada à sua vida hoje. E que você saísse daqui diferente do que entrou. Não com uma falsa ideia do que é ser cristão, algo etéreo, tão etéreo, que vai ser impossível casar com sua vida. E você vai desistir de ser cristão. Porque esse negócio é tão fora daquilo que é a realidade para você, que você vai falar assim: olha, isso aqui eu desisto. A meta está tão elevada que eu não vou não. Colossenses 1,13, queridos. Presbítero Ricardo, por favor, fique de pé e leia para nós. Colossenses 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, Cristo Jesus, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós acreditamos que não viveremos numa utopia, mas nós queremos viver numa utopia. Cristo me libertou. Foi muito tranquilo, né? O método usado por Cristo foi... Não, meus irmãos, foi morte de cruz, com sofrimento prévio terrível. Nós não aguentaríamos o que o Senhor aguentou nos dias que antecederam e na sua morte de cruz. Nós não suportaríamos. Quando o hebraico usa a palavra gohel, o hebraico está dizendo a respeito de um libertador, que é vingador. Jesus Cristo é o libertador do seu povo. Ele é um vingador daquilo que fizeram contra o seu povo. E não existe batalha, uma guerra inteira vencida sem lutas. Nesse mundo nós temos aflições. Nós vamos vencer o mundo, porque temos aquele que venceu por nós o mundo. Então, o contexto do texto, irmãos, trata do Egito. O Egito como se fosse uma figura do cativeiro do pecado. E Cristo é aquele que liberta do cativeiro pecado. O cativeiro aqui é Babilônia, prefigurado por Egito. O contexto, portanto, do texto é indubitável, onde o cativeiro babilônico recebe a palavra de Deus pelo profeta Daniel agindo na corte babilônica. E às margens do rio, Ezequiel pregava para o povão. Deus colocou 2 profetas para sustentar o seu povo, e nós vamos entender por quê.
Daniel falando aos eruditos e Ezequiel falando à massa. Mas hoje, irmãos, o tema do nosso sermão é em tempos de cativeiro. Em tempos de cativeiro. Segundo a nossa liturgia, há tempo para tudo. Há tempos para cativeiro, irmãos. Há tempos para sofrimento. Há. Em tempos de cativeiro, então, é hora de chorar e não se alegrar. Existe hora de chorar e não se alegrar. Os versos de 1 a 4, por favor, vamos ler juntos? Leiamos. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Irmãos, eu nunca vi tantas pessoas com diagnóstico de bipolaridade nos últimos tempos. Eu nunca vi isso crescendo tanto. Eu nunca vi tantos diagnósticos de pessoas, crianças TDAHs como eu tenho visto nos últimos tempos. Você tem percebido como isso tem se alastrado? Você tem percebido? Bom, irmãos, ou é isso mesmo, ou existe um pecado crasso a ser tratado, aonde ficou muito mais fácil dar o remédio do que tratar da situação. Existem casos e existem casos. Sim, porque se hoje o indivíduo perde a cabeça e estoura, é mais fácil dar um remedinho do que ele se arrepender e controlar o seu mau humor, que é pecado. Se o menino é insuportavelmente mal educado, é mais fácil você dar um remédio para deixá-lo troncho do que resolver a situação dele à base da vara, segundo as Escrituras. Então, irmãos, algumas pessoas têm problemas com emoções. Existem os problemas de saúde, é claro que existem. Mas pessoas que se alegram, pessoas que se aborrecem, pessoas normais se aborrecem e pessoas normais se alegram. Mas quem tem esse problema da falta de equilíbrio, aparentemente não se aflige quando tem que se afligir e não se alegra quando tem que se alegrar. É alguma coisa de uma oscilação de emoção contrária ou retilínea uniforme, quando deveria haver alteração, o sujeito se mantém numa linha. Irmãos, o ser humano, segundo o salmista e os seus companheiros deportados para a Babilônia, como é que são os seres humanos no verso de número 1? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e... Por que eles choravam? Porque eles estavam lá presos contra a sua vontade. Mais que isso, irmãos, lembrando-se da cidade santa, do lugar onde moravam com Deus. Eles choravam quando lembravam da sua casa. Eram pessoas que tinham sentimentos normais. Senhor, eu tenho saudade da minha casa. Eu duvido quem aqui dentro, quando lembra da sua avó, do cheirinho da casa da avó. Você consegue lembrar do cheiro da roupa de cama da casa da avó? Você consegue lembrar do cheiro de quando você abraçava a sua mãe? Existem coisas que nos alegram, mas existem coisas que nos trazem lágrima aos olhos porque nos entristecem. Esses homens que se entristeciam por coisas normais de se entristecer, dentre eles os músicos salmistas, eles faziam o que, segundo o verso número 2? Sabe aquela expressão pendurar a viola? Eles dizem assim: nos salgueiros que havia lá, nós pendurávamos as nossas harpas.
pendurar a viola, irmãos, ou as harpas, porque eles não tinham alegria para tocar e cantar? Nada. Os seus prendedores até lhes mandavam cantar e se alegrar, mas o texto diz assim: como fazer isso? Como? Como entoar os salmos a Yahvé numa terra estranha, numa terra idólatra, numa terra nada a ver conosco? Como? Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Portanto, caros ouvintes, sabem aquela expressão da pessoa tentando ajudar no momento de dor, que diz assim: chora não. A pessoa está do seu lado, doida para te ajudar, chora não. Não, irmãos, hoje é tempo de nós ouvirmos: chore sim. É tempo de chorar. É tempo de você lamentar, porque as coisas estão doendo mesmo. Está doendo mesmo. Eclesiastes disse: há tempo para se alegrar, mas há tempo para chorar. E existe uma utopia dos nossos dias, de novo: você tem que sorrir o tempo inteiro. Se você for problemático das suas faculdades normais, você vai ficar rindo o tempo inteiro. Gente chora, gente se entristece. Romanos 12:15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, se há tristeza, é para você chorar mesmo. Se há alegria, é para gente, com gente, se alegrar mesmo. E, irmãos, ter empatia com as pessoas que nos cercam é saudável. Você se compadecer daquele que está passando por um momento de dificuldade e você sorrir com alguém que está vibrando de alegria. É maravilhoso isso. Isso é coisa saudável. Irmão, se a sua vida está triste, se a sua vida, querido ouvinte, se a sua vida é um cativeiro, pare de representar. Pare de colocar máscara e cantar com cara de paisagem. Você canta o hino pensando em tudo, menos na letra. Porque se você cantasse pensando naquilo que você está cantando ao Senhor, você desabaria diante dele. Manso e suave, Jesus convidando: vem para resolver. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Pare de representar. Pare de representar. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O problema é que nós entramos na igreja e nós ficamos preocupados com o que a pessoa do nosso lado vai pensar. E se eu chorar? E se eu confessar que eu sou pecador? O que as pessoas vão pensar? Pare de pensar o que as pessoas vão pensar e coloque as coisas diante daquele que sabe quem você é e por aquilo que você está passando. Em tempos de cativeiro é hora mesmo de chorar e não se alegrar. No verso de número 3, eles pediam: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Eles queriam ouvir dos poderosos feitos de Deus ou ridicularizá-los? Mas esse Deus é tão grande, como é que vocês estão presos aqui? Nos cativeiros da vida, onde só Cristo Jesus pode entrar e libertar, é tempo de chorar de dor, de humilhação, e dizer: Senhor Jesus, o Senhor sabe o que eu estou passando. Irmãos, não existe nada mais delicioso do que a catarse, quando você rasga o coração diante de Deus. Isso, na linguagem teológica, bíblica, se chama quebrantamento. É você ir às lágrimas e dizer tudo para Deus que Ele já sabe, mas isso vai te fazer um bem. Sabe quando alguém está lidando e o outro chega em cima, né? O sujeito está ali machucado, já o outro chega em cima com toda a maldade e ainda zomba e escarnece? Tem como ficar alegre? Tem como cantar? E o Salmo diz assim: como haveríamos nós de cantar, se nós estamos aqui presos, machucados, e essas pessoas vêm ainda zombar de nós aqui? Existe tempo de cativeiro. Existe tempo de cativeiro. Em segundo lugar, no tempo de cativeiro, é gravemente requerido que você não se esqueça da aliança com Deus.
por favor, em tempo de cativeiro, é tempo que você não se esqueça da aliança com Deus. Versos 5 e 6, por favor, leiamos. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Irmãos, quando as coisas estão fáceis, todo mundo é crente. Nossa, se for para ganhar um carro, não, eu sou crente. Se for para ter uma casa, eu não sou crente. Se for para ter saúde, eu sou crente. Mas é no tempo da provação, é no tempo do sofrimento que se conhece quem é cristão de fato. É nesse tempo que se identifica quem você realmente é. Crentes, quanto mais sofrem, mais eles se agarram a Deus. Crentes, quanto mais afligidos, mais eles oram. Os ímpios não, os ímpios vão, eles debandam. Esses versos 5 e 6 são votos solenes de que, como servos de Deus, eles não poderiam se misturar, aniquilando a aliança naquele lugar. Irmãos, esse salmo está dizendo, nós não podemos nos misturar, ainda que seja pelo sofrimento, essas pessoas não vão nos conseguir fazer iguais a eles. O que o salmista está votando, fazendo um voto, no verso de número 5? Ele diz assim, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar. Sabe o que é isso, meus irmãos? O salmista está dizendo assim, se eu me esquecer de Jerusalém, se eu esquecer do santo templo, se eu esquecer, enfim, do Senhor Yahvé, o único Deus vivo e todo-poderoso, que eu tenha um AVC. Que o meu lado resseque, que eu perca até a fala, que Deus me puna. Você tem coragem, querido ouvinte, de pedir ao Senhor, antes que você debande da fé, que Deus te dê um AVC, para você não provocar um escândalo? Se os miseráveis do verso de número 3 estão querendo que os crentes entrem na dança, o salmo ou o salmista não só diz que isso é um absurdo no verso de número 4, quando ele diz assim, vocês não só não vão me ver cantar para a zombaria de vocês, como se por acaso eu for entrar na dança de vocês, que Deus me dê a pior de todas as doenças conhecidas na época, que o Senhor me faça um inválido agora. Caro ouvinte, você tem coragem de pedir a Deus que lhe tire o agir e até o falar, se algum dia você for desprezar a igreja, porque a figura de Jerusalém é a igreja, o lugar onde se encontra com o Senhor e com seus irmãos? Você tem coragem de dizer assim, Deus, se algum dia eu for enlamear a tua casa, a honra do teu evangelho, o convívio santo dos meus irmãos, que o Senhor me torne um inútil? O final do verso número 6 diz assim, se não preferir eu Jerusalém do que a minha maior alegria. Então Deus, se eu não for preferir o local de ajuntamento do seu povo, que o Senhor acabe comigo. Se eu não prefira a casa do Senhor como a minha maior alegria, mais do que tudo aquilo que eu quero, o Senhor acabe comigo. Esse é o contexto do Salmo. Isso é o que o Salmo está dizendo. Meu irmão, minha irmã, por favor, o quanto você em cativeiros, em lutas, nos choros, nas tristezas, se lembra da igreja como lugar da sua maior alegria. O quanto, meu irmão, minha irmã, nos seus momentos de cativeiro, nos seus momentos de lutas, você se lembra da igreja como local da sua maior alegria. O quanto você dá valor à sua igreja. O quanto você quer morrer aqui, custe o que custar, você diz assim, Senhor, eu comecei, eu quero ir até o fim. Sendo você um cristão, você não se pertence, você tem um Senhor sobre a sua vida, porque você faz parte do corpo desse Senhor, Ele é o seu cabeça. Você é uma pedra viva no edifício espiritual chamado igreja.
Você é uma pedra viva com uma função no edifício espiritual chamado igreja, que ninguém vai desempenhar o papel que Deus tem para você no seu corpo. Você já encontrou a sua utilidade no edifício santo de Deus para valorizar isso mais do que a sua saúde? Então, será que você precisa ter esse tipo de compromisso com Jerusalém? Irmãos, eu nunca recebi tanto convite para conhecer Israel nos últimos tempos. Nunca recebi. Provavelmente eu nunca vou lá. Primeiro, que eu não acho seguro. Segundo, irmãos, nós temos que parar de sacralizar um local que para Deus é como outro qualquer. Sabe onde é que é terreno santo, irmãos? Aonde estão os santos de Deus. Essa igreja é um prédio comum, sem que as pessoas de Deus estejam aqui dentro. Mas no momento que a Santa Igreja de Deus se reúne aqui, aí sim é terra santa aqui. Você tem um compromisso com a Jerusalém celestial, com a igreja dos redimidos de Cristo? Hoje, honestamente, qual é o tipo de compromisso que você tem com a igreja? Quando você vê um homem dizendo assim: Deus, se eu me esquecer da tua igreja, se eu me esquecer do compromisso que eu tenho com o Senhor, acabe com a minha vida. Eu pergunto, qual é o tipo de compromisso que você tem com a obra de Deus? Com toda a verdade. Por favor, se você fosse se encontrar com a igreja, com o Senhor da igreja hoje, o Senhor Jesus, qual é a nota de compromisso que Ele lhe daria pelo seu comprometimento com a igreja dele? Terceiro e último lugar, irmãos. Terceiro e último lugar. Em tempos de cativeiro, é momento de clamar e aguardar pelo juízo de Deus. Versos de 7 a 9. Vamos ler juntos? Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos. Irmãos. Irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um tesouro chamado fé confessional. Certamente é o tesouro mais valioso que nós temos como igreja, é a nossa confessionalidade. A fé está escrita. Queira Deus que a Igreja Presbiteriana se mantenha firme aquilo que ela subscreveu que crê. A nossa confissão de fé, de forma maravilhosa, ela diz que a melhor forma de interpretar as Escrituras pelas próprias Escrituras. Capítulo 1, parágrafo 9. Glórias a Deus. Como é que nós interpretamos a Escritura? Pela própria Escritura. O texto pelo próprio texto, o texto pelo contexto imediatamente anterior e posterior, e o todo das Escrituras. Aí você interpreta bem as Escrituras. Então, irmãos, o verso número 7. O verso número 7 ele diz assim: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. O que é o verso 7? É uma declaração de justiça com as próprias mãos? O salmista está dizendo assim: eu vou acabar com Edom? Não, irmãos, o verso 7 é uma oração. O salmista está entregando o injusto nas mãos do Deus justo e perfeito. Queridos, em tempos de provações e de cativeiro, e nunca é tempo de pensar ou sequer cogitar fazer justiça com as próprias mãos. Então, jamais é tempo de fazer justiça com as próprias mãos. O texto de Romanos 12, de 17 a 21, as Sagradas Escrituras dizem assim: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Sabe qual é o direito que como cristãos nós temos de fazer justiça com as próprias mãos? Nenhum. Por favor, Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Vamos abrir a Escritura. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20.
Tiago 1, 19 e 20. Leiamos todos os que achamos. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Por favor, a igreja pode ler de novo o verso de número 20? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não acredite que você vai produzir justiça divina no momento da sua ira. Marido, sabe quando você fala aquela coisa para sua esposa que ela não deveria ter escutado? Esposa, sabe quando você diz assim, mas eu vou falar para machucá-lo? Sabe quando isso vai produzir fruto de Deus na sua casa? Nunca. Edom, que quer dizer Esaú, era o irmão de Jacó. O irmão de Jacó. Então os descendentes de Jacó, Israel. Os descendentes de Esaú, Edom. Quando os babilônicos vêm para entrar em Jerusalém, os edomitas não só dizem assim, entrem mesmo, eles dizem assim, entrem e acabem com tudo, tirem até as bases de Jerusalém, exterminem tudo por aí. É isso que diz o texto. Arrasai até os fundamentos. É o verso de número 7. Então, irmãos, por que dói tanto no salmista? Por que dói tanto no salmista? Sabe o que as Sagradas Escrituras nos dizem no final dos tempos? E assim os inimigos, os piores inimigos do homem, serão os da sua própria. Se alguém de casa nos diz alguma coisa que machuca, dói muito mais do que qualquer pessoa passando fora, irmãos. O salmista está sentindo e clamando, dizendo assim, Senhor, era alguém para me tratar como um irmão, como um chegado. Alguém que eu esperava toda ajuda. E na verdade, Deus, Ele quis acabar comigo. É isso. O salmista está sentindo e clamando a Deus para que resolva. O salmista está sentindo uma dor tremenda. Tanto é que ele não quer fazer justiça com as próprias mãos, que nós temos o verso de número 8. Veja o verso de número 8. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. O salmista não está dizendo, eu vou fazer. Ele está dizendo, feliz é aquele que fizer, exercendo a justiça de Deus. Sim, a cidade da Babilônia, capital do mundo, fruto do império devasso, há de ser destruída. Ponto. E quem é que dará pago pelo que foi feito ao povo de Deus? Quem vai? Deus. Irmãos, existem momentos que algumas pessoas são tão duras conosco. Você fez isso. As pessoas colocam palavras na nossa boca, as pessoas colocam ações no bojo daquilo que elas acham que nós fizemos. Você vai fazer o quê? Você vai simplesmente entregar e clamar a justiça de um Deus que sabe. E Ele vai agir, porque Ele é justo juiz. Então, não haja pelas suas mãos. Senhor, feliz é aquele que der o pago, porque eu estou entregando isso nas tuas mãos e o Senhor faz uma justiça perfeita, não a minha. Irmãos, por favor, esse sermão está escrito há pelo menos 6 meses. Crentes se envolvem com drogas? Não deveriam, mas envolvem. Irmãos, trabalhei com casa de recuperação durante um bom tempo e tive que sair por causa de esgotamento. Quem são as pessoas que vão parar em casa de recuperação? Pastores, ministros de louvor, médicos, advogados, engenheiros. Todos, irmãos, podem parar lá. Por quê? Porque todos podem cair em armadilhas de Satanás. Pasmem, irmãos, mas o número de casas de recuperação de moças e de mulheres em Minas Gerais está com um crescimento estrondoso.
As mulheres nunca beberam tanto, as mulheres nunca fumaram tanto, as mulheres nunca se drogaram tanto como nos dias de hoje. Isso não é coisa de homem. Quem é, irmãos, que cai nas garras da Babilônia? Quem cai nas garras da Babilônia? Qualquer um que não atinar que pode cair nas garras dela vai ser preso, tomado em cativeiro por ela. Vamos a Apocalipse capítulo 18, por favor. Apocalipse capítulo 18, os versos de 1 a 8. Apocalipse capítulo 18, os versos de 1 a 8. Vamos ler, irmãos, mais uma vez de forma alternada. Um dia, a grande meretriz chamada Babilônia, ela vai ser destruída para sempre. Mas por enquanto, abra o seu olho com ela. Um dia, Babilônia vai ser exterminada. Hoje, abra o seu olho com ela. Apocalipse 18, versos de 1 a 8, de forma alternada. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, por fim de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto ela se glorificou, em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Morte, pranto e fome, será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a ajuda. Irmãos, existe um dia em que Deus vai retribuir. De Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Vai ser dado à Babilônia o dobro daquilo que ela fez o povo de Deus sofrer. Irmãos, eu sou de uma geração que viu Johnny Rambo pegar uma metralhadora .60 e entrar numa cidade e destruir a cidade. Lembra disso? Tem alguns aqui que riem, né? Tem uma geração mais nova que deve ter visto esse filme e até é difícil hoje. Você sabe o que tem a ver John Rambo com o cristianismo? Nada. É o contrário. Nós não daremos um tiro naquele dia. Nós não dispararemos uma flecha, nós não jogaremos uma lança. Não, irmãos. O nosso general Cristo Jesus, glorioso, ele acabará com tudo pelo poder da sua palavra. Ele fará. Eu não sei como será, mas eu sei que será, e será glorioso. E aí diz o verso de número 9: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Irmãos, como é que o crente pode ir para a guerra e matar pessoas se há o mandamento não matarás? Como é que pode? Primeiro, o mandamento diz, irmãos, a nossa tradução do hebraico para o português, ela podia ser um pouquinho mais refinada. Não matarás com malícia, não matarás com maldade. Se nós formos traduzir numa palavra bem específica, ela vai dizer assim: não assassinarás. Porque se você ler Levítico capítulo 20, existem várias penas de morte arbitradas pelo próprio Deus, aonde ele manda matar o faltoso. Então Deus não pode dizer num lugar não mate, no outro ele diz assim: esse você mata.
Então, irmãos, para surpresa de alguns, as Sagradas Escrituras é pela pena de morte. Romanos capítulo 13, o apóstolo diz assim: olha, se você não tem nada que dever à autoridade, tudo bem, mas saiba que ela tem o poder da espada e toda autoridade é constituída por Deus e é ministro de Deus. Então, queridos, Deus mandou matar muitas vezes por causa de pecados. Assassinar é fazer com as próprias mãos. De per si, jamais nós podemos fazer isso. Ninguém retribua ao outro com mal, ninguém. Mas o Senhor Deus levanta o Estado, o Senhor Deus levanta instrumentos da sua justiça. Deus faz isso, irmãos. Deus tem o Estado, tem o magistrado civil, e a nossa confissão de fé trata disso de forma tremenda, segundo as Escrituras. No texto, o salmista está no cativeiro, ambicionando pela vinda do cumprimento da profecia, do juízo contra a Babilônia. O salmista, ele não está dizendo: olha, agora os crentes façam uma fila para poder esmagar as crianças babilônicas contra o rochedo. Não é isso que nós lemos. Mas o salmista diz assim: feliz aquele que no cumprimento da profecia pegar os seus filhos e esmagá-los contra o rochedo. Porque um dia, meus irmãos, chegará o grande e terrível dia do Senhor. Se nós achamos que temos visto coisas horríveis, um dia a terra conhecerá o poder da justiça de Deus, que prometeu que vai fazer. A Babilônia de Nabucodonosor foi conquistada pela Síria. Eles provaram da morte, do escárnio, de tudo que eles plantaram, e conforme Deus tinha dito a Abacuque que faria. Um dia, oxalá seja breve, Maranata, Cristo virá para julgar vivos e mortos, e por fim, os seus serão livres para sempre do que nos assediava. Um dia, nós vamos ser livres. Um dia você vai ser livre daquilo que tenazmente te assedia. Você gostaria de ser livre disso? Um dia, Senhor, o Senhor há de cumprir isso. Então, sendo o juízo hoje, você está em paz com Deus? Hoje, se vier um juízo hoje, porque você precisa estar em paz com Deus. E só tem um jeito de estar em paz com Deus, é sendo justificado por Cristo Jesus. Diante daquele tribunal eterno, somos todos culpados, mas Cristo nos veste com uma justificação. Ele diz assim: Pai, é pecador sim, mas antes da fundação do mundo eu ofereci o meu sangue para salvá-la, para salvá-lo. E nós saímos do tribunal de Deus com vestes brancas, alvas como a neve. Ser justificado não é ser feito inocente, mas mesmo culpados, sermos vestidos com vestes de justiça, porque Cristo nos dá isso. Só Cristo tem poder para nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça. Foi isso que cantamos hoje. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Querido ouvinte, arrependa-se hoje. Arrependa-se hoje. Tenha certeza que um dia o juízo vem. Não brinque. Mas arrependa-se hoje. Saia das provações, dos cativeiros. Saia daquilo que tenazmente está te afligindo, assediando. Saia disso. Como? Só existe uma porta, só existe um caminho, e é Cristo Jesus. Não lute as suas lutas. Você não tem condição de vencê-las. Chame o Senhor Jesus. É o irmão mais velho de todos aqueles que foram salvos por Cristo. Você não tem condição de vencer os seus cativeiros, mas Cristo tem. Em tempos de cativeiro, você aprendeu hoje, é tempo de chorar mesmo. Desculpa. É tempo de chorar e não se alegrar. É tempo de gravemente você não se esquecer da aliança que tem com Deus. É o momento de clamar e aguardar pelo juízo de Deus. Irmãos, toda música tem uma motivação central. Toda música tem.
O cerne desse texto é um homem que está tão triste de alma, mas comprometido e empenhado com louvor a Deus, que ele não está preocupado com a saúde e com a vida. Ele está preocupado com o seguinte: Senhor, que venha o teu juízo. Qual foi o motivo para que esse homem estivesse como ele está nesse salmo? Esse homem foi separado do seu local de adoração. Meus irmãos, por favor, qual é o motivo desse salmo tão grave? Os babilônicos tiraram os judeus do seu local da adoração, da presença de Deus. Quando você deixa de vir à igreja, o quanto aborrecido você fica? Ou, na verdade, você fica muito feliz de ter uma pequena desculpa para não vir à igreja? O cativeiro da Babilônia era tão ruim. Me ouça, por favor. Me ouça. O cativeiro da Babilônia não era tão ruim pelas orgias, pela bebedice, pela glutonaria. Não. Os demais povos que foram para a Babilônia nunca mais voltaram. Por quê? Porque aquilo foi casamento, né? O sujeito queria licenciosidade e aí chegou lá na Babilônia, mas o povo de Deus não. O povo de Deus chegou naquele lugar e não podia adorar o Deus vivo e verdadeiro. O povo de Deus não tinha condições de conviver num lugar onde eles não pudessem adorar a Deus de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O problema para a Babilônia é que aqueles homens e aquelas mulheres não pertenciam àquele lugar. Você é um peregrino? Você está nesse mundo, mas não é desse mundo? Você está nesse mundo, mas não é desse mundo? Você de vez em quando diz assim: Deus, eu estou com vontade de ir embora daqui e morar na pátria celestial, na Jerusalém celestial, porque eu não aguento, Senhor, as balbúrdias que têm acontecido, mas eu tenho uma saudade tão grande do céu. Meus irmãos, vamos ficar de pé e a uma lermos, por favor, o Salmo 127, os versos 1 e 2, por favor. Salmo 127, os versos 1 e 2. Leiamos a uma, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá em todo dom.